Tadeu, eu sou diretor de inteligência artificial da HandTalk. E eu vou falar um pouquinho sobre nossa empresa, o que a gente faz, o trabalho que a gente faz e como a gente usa a inteligência artificial para promover acessibilidade e construir produtos que ajudam as pessoas a se comunicar, né? E aprender língua de sinais. Então, só um minutinho, deixa eu passar essa tela para cá. Nossa empresa foi fundada em 2012. Na verdade, 2012 foi quando começou, mas a empresa foi fundada em 2013. E essa é a última foto que a gente teve junto, né, de 2019, está um pouquinho desatualizada. Hoje a gente já tem 64 pessoas. Nessa época, eu acho que nessa foto deve ter umas 30 e poucas, então o time dobrou desde então. E o motivo pelo qual a gente está junto é porque a gente está tentando resolver um problema que é super complicado e importante, né? A gente está tentando derrubar a barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. Existem duas línguas oficiais no Brasil, né? Muita gente ainda não sabe disso, mas além do português, a gente também tem a língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial. E no Brasil, as pessoas estão divididas basicamente em dois grupos. Um grupo que utiliza português como língua primária e outro grupo, né, predominantemente de pessoas surdas, que nasceram surdas e que utilizam a língua de sinais como língua primária. E essa barreira que separa esses dois tipos de usuários causa problemas para os dois lados, tá? O que a gente vê que é mais predominante para as pessoas que utilizam a língua de sinais como primeira língua é a questão de acesso à informação. A maior parte da informação e conteúdo, tudo que é produzido, está numa língua diferente da língua que ela usa naturalmente, né? Então, os surdos que conseguem aprender bem português e aprender essa segunda língua, né, num sistema simbólico diferente do que o que eles estão acostumados, conseguem ter acesso a esse conteúdo. Mas a maior parte ainda tem dificuldade em aprender, entender o português, mesmo na forma escrita, justamente porque sem o benefício da audição isso é mais difícil. Muitos conseguem, alguns não conseguem. E do outro lado, a gente tem pessoas que não sabem língua de sinais, né? Mas elas têm um filho, um parente, um amigo. Então, a falta de comunicação prejudica elas muito nesse sentido, né? A gente vê um dos casos que a gente considera mais quando fala sobre os casos de uso do aplicativo que a gente produz, é justamente o do caso de famílias, né? Pessoas porque 95% dos surdos nascem em família de ouvintes. Então, para a grande maioria dos pais, o filho deles é a primeira pessoa surda que eles conhecem. E, nesse caso, é difícil e complicado você ter uma educação ou você nascer, crescer num ambiente que tem um nível de comunicação abaixo do desejável, né? Então, esse é o segundo problema. Então, causa problema para todo mundo. Essa barreira de comunicação é uma coisa que traz muitos prejuízos, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tenta desenvolver da melhor maneira possível aplicativos e soluções que buscam diminuir essa barreira. No caso do tradutor de sites, é um dos produtos que a gente oferece, que você pode utilizar para instalar no site e ele vai fazer traduzir para a língua de sinais o conteúdo que está no site.
Ou se você deseja aprender Libras, você pode usar o aplicativo que é grátis, para onde você digita o que você quer ou fala, e um personagem 3D virtual vai fazer animação para você de como poderia ser sinalizada aquela frase na língua selecionada. Hoje a gente tem tanto português e Libras, quanto inglês e ASL, né? Então é importante dizer que não existe só uma língua de sinal no mundo. Existem entre 150 e 200 em uso. São muitas línguas de sinais, inclusive países que têm a mesma língua oral, como Brasil e Portugal, Estados Unidos e Inglaterra, têm línguas de sinais diferentes, podem ter línguas de sinais diferentes, certo? Em Portugal se utiliza a língua gestual portuguesa, aí tem língua americana, a língua britânica de sinais. E eu vim aqui para falar também um pouco sobre como é que a gente utiliza a inteligência artificial, o que é, quais são as. Então vamos esse resto. Ok, vamos lá. Então, a questão
o porquê? Vou fazer não aceita estímulos. Você não pode usar estímulos para poder fazer com que ela se corrija sozinha. Se você não souber exatamente o que ela tem que fazer, ela não vai produzir o resultado que você quer. Né? Se você não entender o passo a passo, não tem como você escrever esse programa, o programa que você deseja. A inteligência artificial tá entre um e outro, tá? No sentido de que ela é um software, eu botei o Furby aí, né? E no sentido de que ela é um software, certo? Ela não é viva, obviamente. É um programa morto, não tem vida ali, não sofre, nem dói, nem fica triste, nem chora, tá? Como um hamster. E ela responde a estímulo. Os estímulos são numéricos. Você bota mais um, certo? É como se você estivesse dando um queijinho pro ratinho, certo? E você dá menos um, é como se você estivesse
molhando ou dando um choque, algum estímulo negativo, né, para o rato. Então, é mais ou menos como se fosse isso, tá? Então, às vezes a gente vê pessoas, mas por que será que as máquinas vão se revoltar, né? Mas eu fico muito mais preocupado com as pessoas que estão usando ou escrevendo os programas e como elas estão usando, porque, poxa, como eu mostrei aqui, é um Furby, é morto, tá? Mas ainda causa na gente, a gente tem um termômetro de vida muito fácil de enganar, para falar a verdade, certo? E a gente... vamos lá, vamos continuar. Então, vou falar aqui de 3 conceitos, para não demorar muito, como o tempo não é tão longo assim, interessantes, tá? Então, a maneira como isso funciona, como é que funciona? Eu dou estímulo para uma máquina e ela responde ao estímulo, é exatamente isso, certo? E isso funciona porque tudo é número, né? O bolo, no caso, é número. Se você tem uma imagem, é fácil entender que isso é número, tá? Mas se você tem um texto, você tem que converter ele para número, via embeddings. Se você tem um dado tabelar, tipo uma tabela, onde você tem número de quartos de uma casa, metro quadrado, ano de construção, é mais fácil entender que tudo isso é número. Certo? Mas, no final, tudo tem que ser número. A entrada é número e a saída é número. Então, por isso que funciona, porque é tudo número. O algoritmo de retropropagação, que é a maneira como ela reage a estímulo, não é aleatório. Isso também é muito legal, certo? O modelo vai seco, quase seco na resposta. Ele sabe a direção, ele vai fazendo passo a passo, e a cada passo que ele dá, ele para analisar qual é a direção. É mais para cá. Eu tenho que pegar mais para a esquerda. Então, ele não é aleatório. O robô não está testando milhares de bolos aleatórios, senão não chegaria nunca, ia demorar demais, absurdo para chegar na resultado certo. Ele faz um pouquinho, testa e vê, e mede a distância e a direção que ele tem que andar. E no final, outra coisa incrível que tem com isso é a ideia de transferência de aprendizado. Então, se eu treino um robô para classificar gatos, certo? Eu não preciso começar do zero se eu vou fazer um classificador de cachorro, de raça de cachorro, porque eu consigo transferir de um para o outro. Então, isso é outro conceito também super interessante. E tem 3 tipos de você... Esses estímulos podem vir de 3 maneiras, mais ou menos, em 3 ambientes, né? Ou você sabe exatamente o que você quer, na nossa analogia, no caso de você dar o bolo para o robô testar. No outro, você não sabe. Então, é como se você dissesse assim, esses são os ingredientes, se vira aí nos 30. Faz o melhor bolo que você conseguir aí, depois eu digo se foi bom ou não. Certo? Esse é o não supervisionado. E o reforçado é quando você vai testando no ambiente, dizendo o quão bom aquele bolo sai. Então, vamos supor, no ambiente de jogos, você não sabe dizer exatamente se o modelo funciona ou não, mas você consegue mostrar ele no ambiente se ele conseguiria ganhar um jogo ou não. Então, é mais fácil você colocar ele rodando no ambiente do que você... Peraí, tem notificação aqui. Você listar as respostas corretas, tá? Então, vamos supor que se você analisar... Tá já no finalzinho. Se você analisar quais são as áreas de inteligência artificial no qual a solução via estatística para problemas difíceis vai ser mais úteis, certo? Ou estão fazendo mais progresso, você chega na conclusão de que são coisas como visão computacional, né? Linguagem, processamento de linguagem natural, ambientes simulados, ou reconhecimento e geração de áudio, né? Ou como voz para texto, ou classificação, entre outros. E se você analisar direitinho, você vê que tem uma grande sobreposição em relação a todos os tipos de deficiência que existem, né? Os mais populares, pelo menos. Então, por isso é que é super interessante. Esse tipo de tecnologia vai trazer uma diferença, vai fazer uma diferença muito grande, não só nas pessoas que são hoje, né? Porque no futuro, porque com o passar do tempo, é provável que a gente adquira algum tipo de deficiência de locomoção, ou de audição, ou de visão, certo? Então, isso serve para todo ser humano, a não ser que você não deseje chegar em idade avançada, tá?
Então, tem muitos projetos interessantes. Esses são alguns exemplos do Google que utilizam inteligência artificial para acessibilidade. 3 deles são do I.O. de 2020, certo? Que o Live Transcribe, o Relay, e o terceiro é o projeto Euphonia. E esse ano, no Google I.O., não teve em 2020, não houve Google I.O. em 2020, mas nesse ano eles anunciaram o Lookout, que faz classificação de imagem, descrição de imagem para pessoas cegas. Você tira uma foto, ele descreve o que é que tem. E o Voice Access, que você pode utilizar, navegar no celular usando voz. Então, na RenderTalk, a gente utiliza muito processamento de linguagem natural. Para construir os tradutores para Libras, a gente faz um processo muito parecido com o fluxo que o Google Tradutor faz, né? Onde você tem que fazer uma tradução completa. Não é só trocar sinal por palavra por sinal e vice-versa, mas é simplesmente você fazer um tradutor completo, que sinais mudam demais, tem vários sinais que diferenciam a partir do contexto, certo? E a outra área que a gente usa muito, que está usando cada vez mais, é visão computacional, tá? Esse GIF é meio antigo, a gente está fazendo um evento no próximo mês, e a gente vai ter muita novidade em relação a isso, por isso que eu tive que usar um GIF mais antigo. Mas, basicamente, a ideia principal é que as ferramentas estão aí, tá? Elas são disponíveis. E cabe a gente tentar encontrar maneiras de utilizar toda essa tecnologia, toda essa inovação que está acontecendo, essa possibilidade, e, francamente, é um privilégio estar vivo nessa época, certo? Eu sempre gosto de dizer isso, porque é, de fato, um privilégio. A gente vive num mundo praticamente onde existe mágica, certo? Através da ciência, mas, basicamente, a gente tem a oportunidade de utilizar isso, certo? Essa mágica, que, a meu ver, é tecnologia para resolver o problema que a gente quiser. Então, é só isso, tá? Eu encerro por aqui. Então, agradeço a atenção de todo mundo. Certo? Não